Desde os primórdios do cinema, a ficção científica sempre esteve presente, o que incluía filmes com invasões alienígenas. Não é de hoje que a gente se depara com um monte de projetos do gênero, que podem tratar das coisas de forma cômica, como é o caso do Poe, o Alien Fugitivo, ou algo mais voltado para a ação, como a Independence Day, ou um terrorzinho ali, né, igual Sinais, até mesmo Alien, o Oitavo Passageiro. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, se você não assistiu, você pode assistir nesse card aqui. Mas aí eu te pergunto, né, por que diabos a gente gosta tanto de filmes sobre invasão alienígena? E eu sei lá, porra! E hoje eu vou trazer a resposta pra vocês, ou pelo menos tentar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo, pode comentar aqui embaixo se você gosta ou não de filmes sobre ficção científica, porque você acaba de ser abduzido pelo universo. Então, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, vamos pro básico, né? O medo do desconhecido. Uma coisa que nós, seres humanos, sempre tivemos. Isso não é de hoje. Desde sempre a gente olha pro céu e pensa, cara, será que tem alguma coisa além desse nosso planetinha azul? Isso gera desconforto, curiosidade, euforia. Que a gente sempre tem grandes indagações até chegar o momento de se questionar, será que existe vida inteligente fora do nosso planeta? E se existir, será que ela tem uma forma de se comunicar com a gente? Será que ela é pacífica? Será que se ela chegar nesse planeta ela vai ser boazinha com a gente? Será que de alguma forma eles têm uma empatia pela vida humana? É óbvio que essas indagações sempre fazem a gente ficar pensando e matutando, e o cinema se aproveitou disso. Justamente aí, né, que projetos como Cloverfield e o próprio Guerra dos Mundos, que eu falei anteriormente, que primeiro foi um livro, né, depois disso fizeram várias adaptações de filme, inclusive o filme ruim do Ice Cube lançado ano passado. Super lixo. E esses filmes do gênero costumam focar nesse medo do desconhecido, né, fazer com que a gente partilhe de um grande evento de uma invasão para se pensar, nossa senhora, esses seres, eles estão destruindo tudo. O que a gente pode fazer a respeito disso? E além disso, filmes como esse, né, eles quase não mostram muito o Alien começa a se tornar realmente algo desconhecido. É meio que uma tentativa do filme de deixar o mais escondido possível pra gente ficar assustado, né? O alienígena, nesse caso, né, é um ser que representa o nosso medo do desconhecido absoluto nesses filmes. Ele não partilha da nossa cultura, da nossa moral, da nossa linguagem, nem da nossa lógica. É diferente de um vilão humano que a gente consegue entender, vamos dizer, minimamente, né, alguma coisa que ele esteja fazendo de errado, tentar entender um pouco a psique do personagem, fazer um estudo de personagem, entender porque que ele é assim. Mas não. Quando o vilão é um alienígena e ele tá fazendo alguma maldade, destruindo o planeta, tentando fazer coisas, a gente simplesmente não consegue se pôr no lugar desse ser, na maioria dos casos. Tem uma exceção, outra, uma exceção que inclusive eu vou falar nesse vídeo aqui. A questão é que em filmes assim, né, o nosso alerta aqui, ó, entra no máximo, porque a gente tem esse medo do desconhecido. Pois é, e aí ao assistir aquilo, a gente fica com medo, fica ansioso, fica pensando o que pode acontecer. Afinal de contas, nem todo ET é um ET Bilu. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. A verdade é que no final do dia é a mesma coisa que o medo do escuro, só que no espaço, né? Imensidão do espaço, é isso extrapolado. É o que a gente faz, né? Tenta teorizar, tenta criar cenários, imaginar catástrofes, tenta fazer tudo isso para, de certa forma, se tornar algo, olha só, recreativo. Pra gente assistir, sentar no sofá, assistir aquilo e pensar, ok, eu sei que em algum momento desse filme alguma coisa vai dar errado, mas a humanidade vai se unir para tentar resolver. Uma vez Corinthians. E aí, se falar em humanidade se unir, né, diversos filmes trabalham nisso, com filmes de catástrofe. A gente tem filme de catástrofe tipo tornado, terremoto, alguma coisa aleatória assim, evento climático, mas a gente também tem esses filmes catástrofes no qual a invasão alienígena começa e chega destruindo tudo. E aí eles pegam pessoa para estudar, né, tentam explorar o planeta, destrói a Casa Branca, como acontece em Independence Day. Inclusive vai ressaltar que a maioria desses filmes, né, passa geralmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é o mundo inteiro. Mas deixando isso um pouco de lado, né, a gente consegue entender o fato das pessoas se sensibilizarem com esse tipo de história. Os alienígenas estão chegando, invadindo nosso planeta, tomando tudo da gente, destruindo vários locais, então a gente se sensibiliza, tenta imaginar se juntando conseguiria resolver essa parada. E aí filmes como Independence Day, No Limite do Amanhã, que tem o Tom Cruise, né, A Quinta Onda, que inclusive, olha só, é um filme de romance, eles tentam reforçar essa ideia de que a humanidade tem que se juntar para tentar resolver essa problemática, porque o mundo está sofrendo uma invasão. E a gente se sensibiliza com isso, como eu falei anteriormente, né? A gente gosta de ver isso, a gente gosta de ver nós, seres humanos, tentando nos superar diante dessa situação. É interessante, né? Como eu falei anteriormente, esse A Quinta Onda, por exemplo, é um filme de romance. E aí entra a versatilidade do roteirista e a criatividade dele.
é interessante quando a gente para pra pensar que esses filmes de invasão alienígena sempre vão depender da versatilidade e da criatividade, como eu falei anteriormente. Então, se o cara tiver uma criatividade boa, fizer uma história minimamente interessante usando esse tema de invasão alienígena, pode ser que seja um sucesso. Não à toa, esse ano mesmo vai ter um filme novo do Steven Spielberg. Então a galera já tá pensando o que pode vir aí, porque tem um tempinho, né, que o homem não lança filme e ele vai fazer um filme de invasão alienígena. Outra vez? Então a galera já tá assim, nossa, legal, especulando, né, o que pode acontecer. Como eu falei anteriormente, né, sobre as pessoas se unirem, tentarem resolver a problemática, acaba que o filme, ele não se torna, na maioria dos casos, né, uma destruição só por ser destruição, um espetáculo visual. Ele tenta focar um pouco no enredo dos personagens e trabalhar isso. Às vezes eles falham miseravelmente, como é o caso do Independence Day 2, que não deu certo, justamente porque não consegue fazer isso. O próprio Moonfall também não consegue trabalhar isso. Então a parada meio que às vezes desanda, dá pra desandar. Mas na maioria dos casos, nos filmes que deram certo, né, a catástrofe não fica gratuitamente. Como eu falei anteriormente, a gente acaba focando nesse ideal de nós seres humanos nos juntarmos para resolver a parada. Civis começam a virar heróis improvisados, cientistas começam a tentar resolver, solucionar o que está acontecendo, como é que pode derrotar os alienígenas, e aí surgem aqueles heróis, enfim. O filme começa a trabalhar essas pessoas e essas relações entre elas para tentar solucionar esse problema. E acaba que todo mundo que é ser humano se torna herói. E a gente sentado do conforto do nosso sofá, ao ver essas catástrofes e imaginar como essas pessoas estão dando o máximo para tentar resolver isso, a ideia é tentar passar que, ok, a gente é pequeno diante dessa situação, mas ainda assim a gente pode se superar. Quem é que não gosta de uma história de superação, né? Um ponto interessante também é que alguns filmes tentam apostar em uma crítica social, né? Fazendo o Alien trocar um pouco de figura, como é o caso do filme Distrito 9. É brabo. Esse filme aqui, né, tem um medo de uma colonização ali dos alienígenas, alguma coisa, eles tentarem mentir, tá tentando invadir, e eles colocam ele ali no cantinho, fica ali os alienígenas, ficam ali, o que é uma clara metáfora aos imigrantes ilegais. Afinal de contas, eles chegaram, não pediram ninguém para entrar, e aí para tentar resolver a situação, eles só jogaram ele ali no distrito aleatório e ficaram por lá. Então é uma crítica social interessante. O Alien aqui entra como uma metáfora, ou seja, dá pra fazer isso. E realmente entra no que eu falei anteriormente pra você, né? Se o roteirista for criativo, ele tiver uma ideia boa, na hora de trazer um filme de invasão alienígena, dá pra fazer algo interessante. E nem vai me dizer aqui que o filme do Distrito 9 não é uma invasão alienígena, tá? Não tô querendo dizer que toda invasão alienígena tem que ser uma catástrofe gigante. De certa forma, eles chegaram ilegalmente no planeta, né? Pra tentar sobreviver, e obviamente os seres humanos acabaram sendo os vilões dessa vez na história, subvertendo o que eu falei anteriormente. Aqui com os alienígenas, a gente acaba se sensibilizando. Que fofinho! Outro que brinca com isso é a chegada, né? Porque vem os alienígenas, invadem o planeta, só que parece que não estão tentando destruir não, estão tentando ensinar alguma coisa. Então, mais uma vez, é um roteiro tentando subverter um pouco esse papo de invasão alienígena aí pra tentar fazer um negócio diferente. Ou seja, se o roteirista é bom ou tem alguma ideia criativa, ele sempre vai tentar fazer algo aí com alienígena de diferente, tentar fazer uma crítica social, tentar demonstrar uma coisa que a gente não viu antes. E fica aí, né? Muito interessante isso. Às vezes a gente não percebe que tá assistindo um filme de invasão, de certa forma. O Não Olhe, por exemplo. Outro exemplo claro disso. É o Jordan Peele usando o alienígena para tentar usar como metáfora ali para os tratos contra animais. Então, quem é que ia imaginar conseguir fazer essa associação? Enfim, né? E aí chegamos ao grande indagação. É óbvio que a gente vai gostar desses filmes de alienígenas. Eles têm uma versatilidade interessante. A gente gosta do desconhecido, a gente gosta de temer o desconhecido sentado no nosso sofá e vendo pessoas tentando ser heróis ou vendo uma crítica social interessante. Enfim, tem filme pra todo gosto. Tem filme de romance de ET, tem filme de comédia, como eu falei anteriormente, o caso do Paul, o Alien Fugitivo. Então, a gente gosta disso. E essa ideia, ela sempre vai despertar o nosso fascínio científico, vai fazer com que a gente teorize mais, e principalmente quem gosta muito de ficção científica. Assistir filmes do gênero fazem a gente se indagar sobre diversos questionamentos. E se o filme for bom, faz a gente aproveitar realmente muita experiência. É óbvio que tem dezenas de filmes parecidos de invasão alienígena, né? Eu falei alguns diferentes, mas realmente tem diversos filmes muito parecidos, que a invasão é sempre a mesma, que os seres humanos se sobressaem e tentam resolver. Mas a gente gosta desse mais do mesmo, a gente gosta desse pipocão quando ele é bem feito e bem executado. Justamente por causa dessas coisas que eu falei anteriormente. E talvez seja justamente por isso que esse gênero nunca morre, né? Porque quando a gente olha pro céu ali com medo, a gente também olha com curiosidade, com ânsia de entender o que tá acontecendo. E isso abre margem ali, né, pra ficção conseguir trabalhar e usar toda a imaginação dela pra tentar imaginar o que a gente tem na cabeça. Deixe seu raio de luz atravessar as galáxias e inspirar o mundo.
Então esse, pessoal, é o vídeo curtinho. E você gosta de filme de alienígena? Eu acho bom pra caramba. Inclusive, tô esperando até hoje a continuação de No Limite do Amanhã. Espero que saia, agora que o Tom Cruise saiu de Missão Impossível, né? Comenta aqui embaixo também qual filme te marcou aí de ficção científica, de invasão alienígena. E deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. E se você é novo no canal, dá uma olhadinha nos vídeos que eu vou deixar logo aqui.